¿Qué tal? Soy Horacio Hernández Valencia. A nombre de la Asociación de Musicoterapeutas en México, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que realizamos. Renato, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Y me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Renato Sampaio, él es musicoterapeuta, educador musical, doctor en neurociencias. Es profesor adjunto de musicoterapia en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil. Eh, También forma parte del programa de posgraduación, de maestría y doctorado en música y en el programa de posgraduación en neurociencias. Es director de la Escuela de Música de la Universidad Federal de Minas Gerais. Bueno, estuvo en la gestión 2018-2022 y además fue presidente del Comité Latinoamericano de Musicoterapia y representante de América Latina ante la Federación Mundial de Musicoterapia. Autor de libro, capítulos de libro y artículos científicos en las áreas de musicoterapia y de educación musical. Renato, bueno, pues te agradezco de antemano, primero que nada, tu presencia, tu valiosa presencia aquí para compartirnos tu conocimiento, tu sapiencia en relación a la musicoterapia. A nombre de la Asociación Mexicana de Musicoterapia, pues te doy la bienvenida. Muchas gracias, Renato. Gracias a todos por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y yo te quiero preguntar primero, ¿qué es la neurodiversidad? Okay. La neurodiversidad es un concepto criado en los años 1990 que describe las personas no como teniendo un trastorno, pero siendo diversas, siendo diferentes, siendo neurodiversas por tener un desarrollo del sistema nervoso de modo diferente do que lo consideramos como normal con muchas aspas. Entonces, la neurodiversidad es un pensamiento que, por ejemplo, el autismo es no un trastorno de desarrollo, pero es un modo diferente de ser en el mundo. Con esto, esta persona autista, por ejemplo, tiene formas de sentir, de hacer cosas, de se relacionar com pessoas de um modo diverso do que é lo típico, do que é lo normal. No melhor ou pior, pero diferente somente. Então, temos que pensar em autismo, pero em la dislexia, em outras condições neurodiversas, não como sendo necessariamente algo que temos que curar, que temos que retirar isto desta pessoa, pero temos que compreender que isto é uma característica de esta pessoa. Isto é uma das características de esta pessoa ser no mundo. Então, sacar o autismo de uma pessoa é como cortá-la em meio, porque ela é autista, né? Assim como outras pessoas são não autistas. É uma forma de ser no mundo. Então, nesse sentido, coisas como haveria uma cura para o autismo? Não, porque não é um transtorno, não é uma doença que temos que sacarla, que temos que curá-la, pero temos que entender como esta pessoa é no mundo de um modo diverso e ajudá-la a ter um modo de desenvolvimento o mais completo, o mais abrangente possível, considerando esta condição neurodiversa. En este sentido, hay que cambiar el paradigma y la visión que se tiene acerca del autismo en Uhum. particular. Sim, Yo me sim. atrevería a decir incluso
de muchísimas condiciones que Sim. tenemos actualmente. ¿Cómo en este sentido la neurodiversidad, eh, desde la musicoterapia, con la musicoterapia, Uhum. puede integrarse al trabajo en educación especial, de manera general, y ahorita lo aterrizamos Tá. con las personas Eh, autistas? la primeira questão aí é que autismo não é uma doença, não é um transtorno que deveremos fazer com que a pessoa deixe de ser autista. Não, não, não é isso. Ujú. Então, é pensar esta pessoa, como poderemos ajudá-la a, a promover seu desenvolvimento de um modo mais integrado, de um modo mais amplo, do modo o mais completo possível. Estamos acá como em pensamento do modelo social de discapacidade. O modelo médico de discapacidade mais antigo concebia que a discapacidade está em uma pessoa, a pessoa com a discapacidade física, a pessoa com discapacidade intelectual, a pessoa com discapacidade sensorial, por exemplo, o surdo, pero em um modelo social de deficiência, consideramos que os problemas maiores não estão em la persona, pero nas barreiras para o desenvolvimento que esta pessoa tem quando se relaciona com o mundo. Então, não temos que ajustar esta pessoa para ser de um determinado modo de funcionamento no mundo. O mundo, a sociedade tem que se modificar para ser mais inclusiva, para ajudar esta pessoa a se desenvolver de seu modo mais amplo possível, a ter sua vida de forma mais plena possível. Então, o conceito de neurodiversidade tem muita relação com o conceito de modelo social de discapacidade, e isto para nós em la musicoterapia, por exemplo, mais que ensinar um niño autista a falar, temos que considerar como esta criança estabelece seus modos de comunicação em la família. Então, muitas vezes, o trabalho não será necessário diretamente com a criança, o niño, pero algumas vezes com o papá, a mamá, os irmãos Ujú. mais velhos ou outras coisas desse tipo, porque quem precisa, que sim, considerando que este niño precisa de ajuda para desenvolver sua capacidade de falar, pero os outros também têm que compreender que a la fala não é o mais importante. O mais importante é a interação social que ocorre por meio de falar, de falar. Então, nesse sentido, há um cambio de paradigma muito forte. Temos que sim considerar que esta pessoa precisa de ajuda, de terapia, de classes especiais, de educação especial, de outros modos de trabalho para se desenvolver. Pero não é uma cura, não é um tratamento de uma doença, não é voltar a uma condição pré-doença, porque Ujú. não há isso. Não há que curar um autismo. Me, me- Me gusta mucho, Renato, este concepto que nos mencionas de no hay que ajustar Uhum. al niño, a la niña, Uhum. a, a la sociedad. Más Sim, bien, sim. y yo lo voy entendiendo como hay que reconocer el potencial hacia dónde puede desarrollarse. Y Sim. dices, por ejemplo, de hablar, Uhum. y a lo mejor hay muchas más maneras de hablar
que solamente esta que estamos empleando, sino sim, sim. y que puede desarrollar a través de la interacción con las personas. Uhum. Y entonces la familia juega un papel importante en esta intervención. Sim, sim, sim. Muitas vezes, por estarmos baseados em el modelo médico de discapacidade, consideramos que a pessoa que necessita de tratamento, de atendimento musicoterápico, é a pessoa com a discapacidade. Pero muitas vezes não é esta pessoa, se sua família, as pessoas em la comunidade, as pessoas em la Ujú, escola, que têm também que fazer um movimento de cambio para poder se mover em direção a esta pessoa com discapacidade ou com autismo ou com qualquer outra condição ujú, que tenha. Pero isso é importante porque não há em português, dizemos, paciente identificado, la persona que é la doente, que da persona de la família que necessita de tratamento. Não é isto. Todos necessitam de ajuda para melhorar sua forma de vida, sua qualidade de vida, a capacidade de interação social. Pero voltando para o autismo, se compreendemos que este niño autista, esta niña autista, puede ter dificuldades para desenvolver, para falar, podemos estimulá-la de um modo diferente para alcançar o desenvolvimento desta habilidade, pero tendo a compreensão que hablar não é a única forma de comunicação, existem milhares de outras formas de comunicação não verbais. A ujú. música é uma forma de comunicação não verbal. Então, trabalhar às vezes com a família, trabalhar às vezes com os maestros de escola, trabalhar com outros ninhos de escola é tão importante quanto trabalhar com esta criança diretamente. Então, temos também uma consideração que é quem vai a necessitar de atendimento musicoterápico. Não é o niño autista, são todas as pessoas que lidam com este niño autista. Ele e todos os outros ao seu redor. Claro. Mira, y me parece muy interesante esto que estás mencionando. Voy a regresar un momento más a esto Uhum, que estás mencionando, ya del tratamiento. Porque tradicionalmente muchos de las intervenciones que se hacen uhum. con el autismo específicamente son mucho de carácter conductual, es Sim, decir, sim, mucho hacia el sim. comportamiento, hacia lo Uhum, que tiene que hacer, hacia sim, lo que no debe hacer, hacia lo que uhum. no tiene que hacer. Sim, sim. ¿Cómo conciliar esas partes? ¿Cómo hacerle si Uhum, tradicionalmente han sido intervenciones, pues sobre todo conductuales, uhum, psicoanalíticas, uhum. mucho de terapia ocupacional Sim. directamente hacia la conducta, hacia lo que Uhum, tiene y lo uhum. que no tiene que hacer? Sim. ¿Cómo, cómo hacer la fusión? Si es que Um, existe. sim, tenho que dizer que tenho uma postura mais humanista em musicoterapia, Mm, que de base humanista, existencial, fenomenológico e outras, né, correntes anexas a estas, eh, principalmente em Gestalt terapia. Tenho uma formação em Gestalt terapia, pero no me llamo de Gestalt terapeuta. Digo que sou um musicoterapeuta que tem uma abordagem humanista com alguns fundamentos da Gestalt terapia, pero com fundamentos da neurociências e outras coisas mm, mais. Eh, então, uma questão importante é que eh, não temos que nos focar no processo terapêutico em el sintoma.
El sintoma es algo que nos revela algo que está por detrás de esto, que es la condición, que es la falta de ajustamiento, la falta de contacto, la falta de interacción entre este ser e as pessoas que estão ao seu redor, com o mundo que está ao seu redor. Então, por exemplo, era sintoma de autoagressividade. O niño que se morde, por exemplo. Sí, tenemos que tratar de esto, pero lo foco del tratamiento no puede ser solamente esto. Tenemos que tentar compreender o que ocorre com este niño que leva-lo a se automorder. É uma desorganização, é uma necessidade de expressar sua raiva, Rabia. Ujú. é uma necessidade de mudar o que está ocorrendo com ele, de alguma forma, ele não consegue lidar com esta situação e tem que cambiar isto, levar para algum outro lugar. Então, começa a ser isso de modo não consciente. Não consciente não é inconsciente, no Ujú. sentido psicanalítico do termo Ujú. inconsciente. Ujú. Pero que não é planejado, não é pensado, não é articulado cognitivamente, não é um planejamento para esta ação, deste modo. Há uma reação, e uma reação baseada em condutas anteriores, que, de algum modo, surtiram efeito para lidar com esta desorganização, com este incômodo, do que estava acontecendo com esta pessoa neste momento. Então, penso que não me gusta muito as posturas demasiadamente condutuales, como tenho muito respeito a quem trabalha deste modo, pero esto não serve para mim, porque o que penso que é tenho que ajudar esta pessoa a se desenvolver, não a comportar-se desta ou daquela maneira, que muitas vezes não é decidido pela pessoa, é decidido por o padre, por la sociedade que diz este é o modo correto de agir. Isto pode, isto não pode. Pero como a pessoa escolhe em pensamento humanista, temos muito apreço, é muito caro para o humanismo a liberdade de escolha consequentemente, a responsabilidade pelas ações decorrentes de sua escolha. Pero a liberdade de escolha é muito forte. Então, se eu digo para uma pessoa tiene que agir deste modo, solamente deste modo e não de outro, qual é a liberdade que esta pessoa tem para escolher como levar sua vida? Então, isso é algo muito caro para o humanismo, mesmo quando pensamos em ninhos, mesmo quando pensamos em pessoas com condições neurodiversas, né? Ela tem que decidir sobre sua vida, logicamente, com o apoio de uma família, de uma sociedade, de uma escola, quando está como ninho, pero se eu não pratico esta liberdade de escolha, não pratico a consciência do que está acontecendo a meu redor, como posso generar autonomia para poder ser, quando adulto, as escolhas? Porque as escolhas foram sempre feitas por outras pessoas, não por mim. Claro, y con esto que nos compartes ahorita, Uhum. me queda mucho más claro la importancia, y bueno, me parece hasta evidente, la Uhum. importancia de la intervención de la familia en Sim, el trabajo. sim. Porque entonces, si a mí como padre, a mí como madre, me queda clara la Uhum. importancia de la libertad Uhum. hacia la elección
de lo que va sucediendo, uhum, de lo que está presente, de lo que está enfrente, uhum. puedo ayudar e intervenir mejor en su propio desarrollo. Sim, sim, Esto que me compartes incluso me emociona, se me hace mucho más difícil. sim, O sea, es sim. mucho más difícil porque requiere la intervención de más personas y cuando digo más personas, no solamente a veces me refiero a los hermanos Uhum, o a papá o a mamá, sino a veces a un entorno familiar un uhum. poco más amplio. Sim, A ver, regresándome un poco ahorita que hablabas de ya de los tratamientos, uhum. ¿cómo se hace entonces la intervención psicoterapéutica en este sentido? Eu costumo pensar que, como tratamos de niños, não é possível fazer a intervenção solamente com os niños. Temos que, no mínimo, ter charlas com os padres, as madres, temos que mostrar as possibilidades de la interação musical e como estes podem assistir em casa para melhorar sua relação, para estimular o desenvolvimento. Por exemplo, um, lo que estou querendo dizer é que nós não temos que abandonar o trabalho com os niños autistas individualmente, pero Ujú, temos que considerar este na outra perspectiva. Por exemplo, tinha uma niña autista de 6, 7 anos de idade, não verbal, com muitas dificuldades de contato físico e outras diversas questões. E uma das coisas que a madre dizia, se queixava para mim, como terapeuta de sua filha, era que ela não poderia abraçar sua filha. Ela gostaria muito de abraçar sua filha para demonstrar afeto, pero não conseguia fazer isso. A niña não suportava o ujú, abraço. ujú, Então, lo que fiz, né, neste caso, eh, trabalhei com a madre, como teria outros meios de expressar seu afeto a sua filha sem que seja de abraço, pero também trabalhei com a niña uma forma de suportar o contato físico para que eventualmente pudesse abraçar ou ser abraçada por sua madre. Então, o trabalho era de musicoterapia era com a niña, pero havia sempre um diálogo, praticamente tinha algo como 30 minutos com a niña, 30 minutos de conversa com a madre toda ujú, semana, né? Não era uma terapia para a madre, mas era uma orientação para a madre sobre o que acontecia com sua filha, gravava as sessões, mostrava coisas para sua madre e, e pensando como trabalhar esta questão de contato físico especificamente, mas isto sendo importante para a vida da niña de um modo geral. Então, escolhi uma canção que tinha vários movimentos, né? Uma canção do folclore brasileiro, que tinha vários movimentos, poner a mão na cabeça, em la cintura, fazer isto, fazer aquilo. E em um determinado momento, a canção encerrava com um abraço. E então, fui trabalhando com esta niña em esta canção para que ela buscasse ou permitisse ser abraçada ao final da canção. Então, ensinei a la madre a canção e sugeri que ela cantasse para esta niña como uma forma de possibilitar, em alguns momentos, o contato físico com sua filha. E
E isto foi muito importante para esta madre. No momento em que mostrei a gravação da sessão de esta menina, desta chica, vindo até mim para me abraçar ao final da sessão, a madre se pôs a chorar porque ela Uhum. não conseguia fazer isso com sua filha. E então, ok, como vamos fazer para trabalhar nisso? E não é só o atendimento com a criança em musicoterapia, mas temos, neste caso, temos que fazer uma orientação para a família. Podemos ter um outro modo de trabalhar, que era trazer a madre para dentro da sessão. E isto faço às vezes. Em muitos casos, trabalho com o niño, como uma vez por semana, durante 3, 4 semanas, e então tenho uma semana que introduzo a família em la sessão. Então, uma vez por mês, temos uma sessão com família, 3 sessões com o niño. Em outros casos, já tive trabalhos onde entrava toda a família para a sessão, madre, padre, o niño autista, os Ujú, ujú, irmãos, e fazia uma sessão familiar. Lo foco não é desenvolvimento de uma habilidade específica desta criança, pero la relação familiar, como las interações podem generar possibilidades de desenvolvimento para este niño, pero também para o irmão, pero também para o padre, para a madre, como estes todos podem ser. Também já tive casos onde não atendi o niño autista, atendi solamente o irmão ujú. de niño autista, Sí. porque na entrevista com os padres, fomos conversando sobre como a família estava lidando com as situações que aconteciam diariamente, e percebi que este niño o niño autista estava bem cercado de tratamento, de apoio, tinha psicoterapia, tinha terapia ocupacional, tinha diversas outras Ujú. coisas. Pero o irmão não tinha nada. Então, opa, que tal olharmos para este outro também, que Claro. também é parte importante da família, que também é parte importante para ajudar o niño autista a se desenvolver, pero o desenvolvimento do niño autista também é importante para este ser humano se desenvolver Ujú. também. Então, não há uma fórmula, isto é o modo que temos que fazer. Temos que ver caso a caso o que é possível, o que pode funcionar melhor, o que é mais interessante para aquela situação. Sinker, hace rato que hablabas de Gestalt, Uhum. Sinker, en un libro maravilloso, Sim, sim. dice que cada relación psicoterapéutica es una oportunidad para explotar mi creatividad. Sim, Y sim. justamente esto que nos compartes, eh, pues a ver, el niño autista es él. ¿Por qué me Uhum. voy a meter con él que es su hermano? Uhum. Cuando evidentemente toda la atención se vuelca en este niño Uhum. y dejan a un lado a su hermano, Sim. que, pues, también es parte importante de la familia y ahí está presente, y Uhum. siguiendo esta característica humanista, también está resintiendo el que todo se vuelque hacia su hermano, Sim. y entonces, ¿cuál es mi condición dentro Uhum. de la Uhum. familia? Sim. En tu experiencia, Renato, de manera general, entiendo Uhum. que cada caso es muy particular, de manera general, eh, ¿cómo han sido los avances, las evidencias de ir utilizando música, de hacer intervención musicoterapéutica? Uhum. Hace rato mencionabas la importancia del trabajo no verbal y Sim. creo que la música justamente es un camino, es una vía de expresión no verbal valiosísima. Uhum. Entonces, compártenos un poco de esta experiencia que tú has notado con la Uhum. intervención musicoterapéutica. Eh, antes de hablar disso, eu queria dizer que
algumas vezes não me gusta muito o termo musicoterapia indireta que é desenvolvido em Espanha, Ujú, pero porque eu creio que musicoterapia é o que hace el musicoterapeuta. Ele faz musicoterapia, ujú, pero podemos ajudar los, por exemplo, o padre de um niño autista a utilizar melhor a música para as relações, lo que acontece em casa para o desenvolvimento de todas as pessoas da família, não somente para esta criança autista, pero para a família como um todo. Então, pero eu não considero isto que o padre hace como musicoterapia, pero puede ser mi atuação como musicoterapia, como musicoterapeuta, ajudar este padre a ter mais consciência de como usar a música para o desenvolvimento de todos ok. os membros de sua família, como Ujú, usar a música para ajudar a ter uma regulação emocional de todos, não somente da criança autista, de todos, como usar a música para ensinar condutas, como usar a música para ajudar aspectos cognitivos ou qualquer outra coisa que seja necessária. Então, é um problema muito sério que temos com as práticas baseadas em evidências, ujú, que muitas vezes consideram solamente como evidências a diminuição do sintoma. ok. Pero não sou contra a prática baseada em evidência, de modo algum, sou completamente favorável a elas. Pero que considero é que não podemos considerar como evidência de eficácia de um tratamento musicoterápico solamente a diminuição do sintoma, porque o sintoma não é o mais importante dentro de uma perspectiva humanista. Desde uma perspectiva humanista, o que é mais importante é algo que chamamos em Brasil de desencurtamento do mundo, abrir a oportunidade para esta pessoa viver suas experiências no mundo de um modo melhor, mais amplo, mais profundo, né? Mais general, grande. Ujú, Então, temos que pensar em algo como cambiar o que chamamos de evidência. O nesse caso desta niña autista que mencionei, sim uma evidência que esta niña passou a aceitar contato físico, incluso o braço de sua madre e de outras pessoas. Isto é importante para a relação familiar, para a expressão de afeto com sua madre, pero também com outras pessoas de sua família. Pero não é solamente isto. Isto é uma evidência, pero a musicoterapia não pode se guiar solamente isso, porque senão estaremos nos limitando a uma postura condutual de musicoterapia, que, como eu disse, tenho respeito, pero não ujú, considero algumas vezes como algo como limitador, pensar solamente desta forma. Então, pensar que evidência podemos ter de percepção do que lo passa no mundo, sobre a condição de fazer escolhas, sobre pensar, planejar as ações em função das consequências das escolhas que hacemos, né? Então, estamos lidando incluso com ética, não ética profissional, mas ética de vida das relações humanas, incluso. Então, gosto muito de pensar em práticas baseadas em evidências, pero não de considerar solamente redução de sintomas como evidências de efetividade dessas práticas do tratamento musicoterápico. Pero temos que, de um modo geral, trabalhar melhor em pesquisas para poder fazer pesquisas que sejam mais nesta perspectiva, pensando em
não em quantas vezes o niño se morde por dia, Ujú, quantas vezes o padre tem que, 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 que dizer para o niño faça isso para que ele possa ser. Eh, por exemplo, eh, tinha, mesmo pensando nas questões condutuais específicas, eh, tinha tuvo um trabalho de um aluno de grado de musicoterapia ujú, que estava investigando o comando cantado, a relação entre o comando cantado e o comando hablado para um comportamento específico de niños, de adolescentes autistas. O que percebemos é que como as pesquisas de neurociências, das neurociências da música, de neurociências de musicoterapia nos indicam, as pessoas autistas conseguem captar melhor a mensagem quando é cantada do que quando é hablada. Isso lo hacemos em musicoterapia desde sempre, pero ujú. as pesquisas em neurociências têm demonstrado os processamentos mentais, os processamentos nervosos do sistema nervoso central que mostram que isto é assim, que isto funciona deste modo. Então, como podemos usar este conhecimento em benefício dessa pessoa? Então, para este rapaz, para este adolescente autista, eram umas questões de conseguir manter-se sentado. Manter-se sentado é algo importante para em la classe, em la escola, pero mais que la classe em la escola, pensávamos em essa pessoa, por exemplo, tendo de se deslocar de um lugar para outro de ônibus e tinha que permanecer sentado em ônibus por uma questão de segurança Claro, desse rapaz. Então, não estávamos trabalhando o comportamento, a conduta de conseguir ficar sentado solamente porque tinha que sentar em la escola, pero as outras questões que estavam envolvidas em seguir o comando, agora siéntate, né? claro. Mantente sentado por tanto tempo. Claro, claro, como Então, una parte muy funcional en su vida, ¿no? Como sim, para qué otra parte funcional sim, sim. puede ser útil esto también. Sim. Então, permanecer sentado não é algo solamente para a escola, porque podemos pensar, o niño em la escola tem que ser sentado, tem que ficar Ujú, sentado tanto tempo assim. ujú, A escola pode ser de outro modo, pode ser rodas, pode ser trabalho com as pessoas em pé, enfim, de outros ujú. modos de relação espacial, de posicionamento espacial, que não seja las líneas de carteras, né, o Sí, claro, maestro, entonces, las formas tradicionales, las digamos. formas tradicionales, Ujú, entonces la escuela puede modificar su modo de estruturarse para que não tenha que todos estarem sentados por tanto tempo em la classe. Mas a questão aqui é que a evidência não é se o niño sentou ou não sentou, hablando ou cantando, pero la, sí, esta es una forma de pensar, pero la comprensión de que, por ejemplo, tiene de permanecer sentado em el ônibus. Isso é algo importante para ele, ujú. porque se não fizer sentido para ele permanecer sentado em el ônibus, o adulto ou quem quer que esteja com ele teria que estar constantemente dizendo: siéntate, siéntate, mantenha sentado. Lo passo que quando ele tem a consciência de que é mais seguro para ele permanecer sentado, a conduta de sentar-se e permanecer sentado fica mais fácil. Claro, Então, claro, porque adquiere un sentido, ¿no? O sea, sim, como sim, dices, para mi propia seguridad es sim, mejor que esté sentado. sim. Então, Tiene un sentido. Entonces, lo trabajo no es sentar, mas compreender, ganhar sentido
esta conduta de sentar-se em alguns momentos em determinados locais, pero em outros não é necessário. Então, como julgar isso? Como considerar quando necessito estar sentado? Quando posso andar pelo espaço? Porque, neste caso deste menino, todas as vezes que ele se desorganizava, ele tinha o hábito de andar como algo que era usado para se acalmar, como para se autorregular, ele andava. Pero isso não poderia ser no ônibus, poderia ser na classe da escola, poderia ser em casa, pero não no ônibus em movimento, porque Ujú. as questões de segurança, para isso. Então, esta forma tem que ser singularizada para o contexto. Não podemos fazer tienes de comportar-se deste modo sempre, tienes de comportar-se deste modo dentro deste contexto. E isto tem que ter sentido para que a Claro, pessoa possa escolher. Então, y a fíjate, questão do humanismo é importante também para o pensamento de evidências. Que evidências queremos? Que evidências buscamos? Logicamente, as pesquisas condutuais têm talvez mais facilidade de isto, porque trabalham basicamente com sintomas. Pero ujú. temos que fazer pesquisas desde esta outra perspectiva de não considerar como evidência solamente da diminuição de sintomas. Claro, claro, y entonces eh, se vuelve incluso la intervención una relación Sim, persona a persona. Se sim. vuelve una relación, ya no es como en otras metodologías paciente profesional, se vuelve una relación persona Uhum, a persona. sim. Hace un momento hablabas cuando nos compartías de esta niña que habías escogido una canción y hace Uhum, un momento también mencionabas que perciben más fácilmente cuando el mensaje es cantado que cuando es hablado. hablado. Sim. ¿Cómo se hace la intervención? ¿Es con canciones? ¿Tú mismo las vas cantando ahí? ¿Con instrumentos musicales? ¿Con grabaciones? Platícanos un poco, ¿cómo se hace la intervención? De todos os modos Ok, possíveis, de imaginários. todas las anteriores que acabo de Assim, decir. depende muito de la necessidade do que está se passando naquele momento. Trabalho muito com canções desde folclore, desde a música popular brasileira, pero também compongo canções, pero também improviso la Ujú, canzone, muitas vezes usando elementos de la cultura de la família. Por exemplo, tinha um niño muito chico, ele tinha 2 anos aproximadamente, ujú, tinha síndrome de Down e autismo. Discapacidade intelectual, hipotonia, a dimensão de tônus muscular tinha ajá, diversas características, tanto da síndrome de Down quanto do autismo. E uma coisa que a madre dizia sempre é que ele tinha pouco uso funcional das mãos para ujú, comunicação. ujú, Pegava as coisas, os objetos para usar, pelo tinha pouco uso de comunicação. Considerando que além do autismo também tinha síndrome de Down e tinha indícios de que teria uma disartria, então ujú. a comunicação não verbal é muito mais importante do que fazer um trabalho solamente para estímulo de verbal. Compusemos, eu compus uma canção baseado em um pedido de la madre, que era para o niño fazer o movimento de chao, para se despedir de las pessoas. Então, Ujú. estávamos trabalhando a questão da interação social, ao mesmo tempo o uso funcional das mãos, ao mesmo tempo a coordenação motora, ao mesmo tempo vários outros aspectos.
conjuntos. Esta canção era, vou cantar em português. Sí, sí, adelante, adelante. Para um lado, para o outro, as mãozinhas agitar. Para o lado, para o outro, um aceno eu vou dar. Tchau, 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 tchau. Semana que vem tem mais. Tchau, 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 tchau. Espero que fique em paz. Então, é uma valsita sencilla, harmonicamente sencillo. Era um ninho de 2 anos, então Ujú. não podia ser algo muito complexo musicalmente, tinha que ser algo simples, algo que a madre pudesse cantar, o padre pudesse cantar, outras pessoas também pudessem cantar para ele também, estimulando o movimento de dar chal, o tempo musical, a canção fala, habla, a letra da canção Mm. está descrevendo o movimento de dar chal para que ele possa usar isto em las interações sociais. Porque este era algo que era importante para ele. Então, é uma canção que foi composta por mim, baseado lo que conheci da família. Por exemplo, lo padre era um pastor de uma igreja evangélica, e ele costumava terminar os rituais que haciam, os cultos que haciam em sua Ujú. igreja, dizendo fiquem em paz. Então, se incorporei isto em la canção como algo de la prática de la família, de la prática de lo dia a dia desta família. Incluso para que este niño pudesse comparecer ao culto de seu padre e se despedir de las pessoas, como dando tchau para Ajá. as pessoas nesse movimento. E com isso melhorar a qualidade da interação social, tanto deste niño especificamente, pero como da família, de outras crianças com este niño, de outras famílias para esta família e tudo mais, a partir de esta conduta, não vamos nascer que não é uma conduta, mas uma Ujú. conduta específica, pero que tem todo um sentido, tem todo um rol de coisas por detrás de isto. Pensando no que muitas vezes dizemos, pensar globalmente, agir localmente. Então, se estou agindo em um local, pero pensando em todo, o que dizemos em Gestalt, a figura e o fundo. Por detrás Claro, desta figura tem um monte de coisas em el fundo também. claro. Con esto, digo, con este ejemplo que nos compartes, no solamente me parece necesaria la intervención de la familia, sino fundamental. Sim, Es sim. alguien, como estructura, la Uhum, familia es alguien que va a ir también marcando incluso la pauta de uhum, la intervención. sim. Nos has compartido Uhum, casos de niños, de niñas. uhum, ¿Qué pasa con los adolescentes, los adultos? sim. ¿Cómo es ese otro mundo de los Uhum, adolescentes y los adultos? Por definición, es un uhum. mundo distinto. Sim, sim. Lo que passa é que, eh, pensando que o autismo é uma condição de neurodesenvolvimento neurodiversa, ¿Mm? então, quanto antes começarmos a atuar com este niño, a estimulá-lo de um modo que seja mais adequado para ele e para sua família especificamente, melhor. Ujú. Pero isto não quer dizer que não podemos trabalhar com um adolescente autista, com um adulto autista, com uma pessoa maior autista. Lo que passa é que quanto mais cedo começamos, mais chance teremos de ter outros percursos de desenvolvimento que sejam, talvez, não sei se o termo é mais adequado, mas mais saudáveis, Ujú. mais abertos, mais espontâneos, mais fluidos. Então, se deixamos para começar um tratamento com alguém que já é adolescente, temos algumas formas de ser no mundo que já foram estabelecidas, já há um histórico de comportamento, já há um histórico de relações,
muitas vezes já há um histórico, incluso de autoeficácia mais barra, não lo consigo, não los puedo, não lo sé. Então, é mais difícil mudar este autoconceito para que algo do tipo, sí, tu puedes, sí, tu consegues, sí, tu sabes, e tu podes saber. Então, a situação ideal seria começarmos a trabalhar sempre com niños, pero temos sim trabalhos que podemos começar com adolescentes ou com adultos ou com pessoas das mais diversas idades, considerando as necessidades, as singularidades daquela pessoa naquele momento. Uma coisa é, por exemplo, atendi a uma jovem, 21 anos, que estudante universitária que acabou de ser diagnosticada como autista. Hasta então, ela era uma pessoa exótica, era uma pessoa diferente, era alguém que tinha dificuldades de se ajustar ao modo de ser do mundo. Quando foi diagnosticada como autista, todo o seu histórico começou a ser reescrito no sentido de aquilo hace sentido. Claro. Hace sentido esta reação, hace sentido esta conduta, hace sentido tal tipo de interação em tal tipo de momento ou tal tipo de relação com esta pessoa ou aquela pessoa. Então, esta jovem de 21 anos, recém-diagnosticada com autismo, foi a ser um trabalho com ela diferente do que acabei de dizer com o menino de 2 anos que tem autismo e síndrome de Down. Ela é verbal, ela é uma estudante de universidade, pero tem que compreender como é seu modo de ser no mundo, como lida com suas emoções, como lida com seus desejos, como lida com seus planos de futuro, como lida com as relações, como é impactada pelo que ocorre ao seu redor. Então, neste sentido, este tipo de trabalho é muito mais próximo do que quem bruxa é definido musicoterapia, tem várias áreas de prática clínica que ele descreve. Este trabalho é muito mais próximo de uma musicopsicoterapia do que algo como musicoterapia médica ou musicoterapia didática, que é o que hacemos com os chicos, por exemplo. Então, há diferenças de la forma de relacionamento, de la forma de intervir, por lo tipo de objetivos são diversos. São pessoas autistas com características diferentes, vivendo diferentes momentos do mundo. Uma outra situação, muito rapidamente, tenho um adolescente de 16 anos que mudou de país, mudou de Estados Unidos para Brasil. Então, era um chico verbal, estava na escola, falava, pero ele estava com muitas dificuldades de se ajustar à nova realidade de estar em Brasil. Então, que hacíamos? Muitas vezes hacíamos a sessão em inglês. O repertório que cantávamos era solamente de música dos Estados Unidos, basicamente rock, em inglês. Né? Então, fomos a tentar introduzir com este rapaz a possibilidade de ser diferente. Ok, estamos cantando, tocando a música que tu gostavas, que tu ouvias em Estados Unidos, pero aqui não temos os mesmos instrumentos. Lá, a banda tem bateria, guitarra, contrabaixo, teclado. Aqui temos estes instrumentos. Como podemos fazer?
né? Então, estou trabalhando com ele uma possibilidade de continuidade, pero de diferença, de aceitar que o diferente não é necessariamente pior, mas pode Claro, ser algo necessário para o que lo tenho agora. claro. Então, Y en este sentido trabajas con la historia musical también, sim, sim, con su sim. propia, digo, me La imagino identidade que sonora de este niño. Sim, claro, claro, sim, de sim, esta sim. chica de 21 años, de este joven de 16, tienen ya Sim, una historia con la música, sim, sim. independientemente cuál sea la música. Pode Tienen ser a ya música. una relación con ella. Sim, sim. Então, o que passa é, quando eu propongo uma composição, como a música de Raceno, estou trabalhando a partir de elementos que tenho colhido da história sonora desta criança, desta família, pero logicamente tenho muito de mim lá. Quando estou numa improvisação, estou junto com la persona autista na improvisação. Então, são duas histórias sonoras que estão ali em relação, compartilhando a experiência musical. Quando o cliente traz uma canção que usamos em musicoterapia, também estou lá com minha voz, com meu modo de tocar o instrumento. Então, nunca, e isto vem de Gestalt, vem do humanismo, nunca é a expressão solamente do cliente, pero é uma experiência musical compartida em um campo que é co-criado, um campo musical que é co-criado entre eu, como musicoterapia, como musicoterapeuta, e o cliente, como o que lo traz. Então, não é solamente do cliente, é novo campo que é co-criado, um novo campo musical criado. E eu estou presente. E é justamente esta minha presença musical que promove ou possibilita transformações também no modo de ser do outro, em la Claro, música e em la vida. claro, incluso Renato, si me permites la definición, sería Sim, como una musicoterapia muy relacional, decir, completamente. muy, muy de lo que va surgiendo en el momento entre Sim, las personas involucradas uhum. en el momento. Sim, A lo sim. mejor la siguiente sesión, la siguiente semana o el siguiente mes se da de manera distinta. Uhum. Sim, sim. Em meu projeto de doutorado, eu criei um modo de avaliação da habilidade de sincronizar Mm, ritmicamente entre terapeuta e cliente, crianças, ninhos autistas. Estudei isto de vários modos estatísticos, e um dos modos é uma série temporal, como as coisas vão acontecendo ao passar do tempo e como podemos predizer o que vai acontecer em futuro quando compreendemos esta história. E uma coisa muito importante é que os dados estatísticos me mostraram que muito de la ação de sincronizar estava impactada ou sustentada pelo que estava acontecendo neste momento. mm. Pouco disto era relativo ao que aconteceu no momento anterior. Então, é muito momento a momento. Então, estatisticamente podemos mostrar isto também. Claro, claro. Oye, Renato, pues qué interesante, que además qué rico platicar contigo. Uhum. Pero bueno, llegamos al tiempo, estamos sobre el tiempo. Finalmente, te quiero hacer una pregunta Uhum. y ojalá me la puedas responder. Renato, ¿qué me faltó preguntarte? Como, ¿qué quisieras que compartirnos más? ¿Qué me faltó preguntarte? Não sei. O que- para terminar nossa conversa, eu gostaria de dizer a todos que estão nos escutando que
piensen mucho en la calidad de la relación en la experiencia musical compartida, en este campo musical que é co-criado momento a momento, que não se baseiem somente em lo que os livros disseram, lo que a experiência anterior, lo passado lhes disse, pero lo que acontece aqui e agora, no presente. Isto é muito determinante para o futuro do modo de ser desta pessoa. E que podemos fazer em musicoterapia algo como uma agenda de pesquisa internacional, de interações entre as diversas instituições, para que podemos fazer mais pesquisas de evidências de musicoterapia que não sejam somente a redução do sintoma, mas que sejam evidências do desenvolvimento da pessoa, não de diminuição de sintomas. Claro, ahí tenemos una gran tarea como Sí, musicoterapeutas, sí, justamente. sí, con certeza. Renato, pues te agradezco mucho tu valiosísima, es para mí un honor haber compartido este espacio y bueno, pues esperemos que no sea la última vez y que nos encontremos nuevamente en un espacio. Y Sí, sí. les agradezco estar aquí. Mi nombre es Horacio Hernández Valencia y nos encontraremos en la siguiente. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.